Olá, pessoal. Eu sou a Marise Souza, sou aluna do primeiro período de Letras e Literatura da UF e vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o volume 2 de Português 1. E o tópico desse vídeo é a fala e a escrita. Muitas vezes, quando as pessoas conversam com algum colega ou com a própria família, há o costume de não pronunciar o R no final dos verbos, no infinitivo, ou então de abreviar as palavras. Por exemplo, preciso estudar pro concurso. Isso aí, quando a gente está falando, é quase normal, assim, as pessoas fazem muito isso, né? Mas quando a gente passa para escrita, não é aceitável fazer isso. Então, a gente deveria usar a escrita de uma forma mais culta. Então, essa aí é, vamos dizer assim, a diferença inicial entre a fala e a escrita. Na fala, a gente não se prende muito às normas, às prescrições gramaticais, a gente escorrega um pouco, faz parte. Mas quando a gente vai escrever, né, a gente precisa ter mais cuidado. Uma outra questão que diferencia a nossa atitude comunicativa quando a gente está falando ou escrevendo é o seguinte: quando a gente fala, as pessoas vão recebendo o texto falado à medida em que a gente vai produzindo. Ao contrário de quando a gente escreve. As pessoas só leem depois daquilo que a gente escreveu estar pronto. Então, isso aí faz com que a gente, por exemplo, no texto escrito, a gente tem mais tempo, a gente pode planejar melhor, né? A gente pode ter mais cuidado. Agora, o texto falado, a gente planeja e executa ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pensar rápido no que a gente vai falar. E muitas vezes isso é complicado, né? A gente perde o fio da meada, a gente repete algumas palavras. Eu faço isso direto aqui nos vídeos. Então a gente tem essas dificuldades, a gente hesita, né? Isso tudo é característica da fala. Já na escrita a gente tem aquele tempo e tal, a gente pode consultar, fazer uma revisão gramatical, ortográfica. É essa também a principal diferença entre a fala e a escrita. Continuando, eu vou dar uma lida aqui nesse texto e depois, se houver necessidade, eu comento. Podemos alternar os papéis de falante e ouvinte no texto falado e considerar ainda que o ouvinte pode interromper o fluxo da conversa, tomar a palavra, havendo assim um envolvimento maior de um interlocutor no texto do outro. Então, isso aí é legal, né? Quando a gente está falando, acontece em tempo real essa comunicação. Então, o ouvinte, ele está ali naquele momento presente, ouvindo o que o falante tem a dizer. E há uma alternação. Uma hora ele é ouvinte, outra hora ele é falante, ele pode interromper quem está falando e vice-versa. Então, é algo bem dinâmico. No texto escrito, mesmo que se queira criar um diálogo, a gente não consegue fazer isso em tempo real, mas a gente simula uma situação de diálogo. Um exemplo disso é quando a gente está lendo as apostilas do CEDERJ, né? A gente tá lendo algo que foi produzido, um texto escrito pelos nossos professores. Aí surge uma dúvida. Não tem como a gente, assim, imediatamente se comunicar com eles e ter uma resposta em tempo real. Mas a gente faz uma certa simulação de diálogo quando a gente entra nas salas de tutoria, coloca lá a nossa dúvida sobre a apostila e em tempo normalmente muito breve os tutores nos respondem e assim a gente estabelece um diálogo, não em tempo real, mas não deixa de ser um diálogo.
Quando falamos, os nossos períodos são mais curtos, a gente usa menos orações subordinadas, ao contrário do texto escrito, onde a gente pode refletir antes de escrever, então a gente consegue fazer períodos mais elaborados e complexos. Agora, o que seriam os atos de fala? Assim, nas interações sociais, somos sempre movidos por intenções. Então, tudo que a gente comunica tem uma intenção por trás, né? Que seja pedir uma informação ou dar uma informação, pedir desculpas, agradecer, elogiar, censurar, dar uma ordem, fazer uma promessa, fazer uma ameaça, iniciar, dar continuidade ou encerrar uma conversa. Então, esse comportamento verbal, por meio do qual fazemos alguma coisa, expressando a nossa intenção, simplesmente falando, é um ato de fala. Existem atos de fala que determinam o acontecimento de algumas coisas, como, por exemplo, lá na criação do mundo, quando Deus falou, haja luz, e a luz se fez. Quando um padre diz, eu vos declaro marido e mulher, então esse tipo de ato de fala é um ato de autoridade e que consuma determinada ação. Então já é um ato ligado ao agir. Interessante, né? Então eles não são meras descrições, narrações, argumentações, eles produzem ações. E os atos de fala se expressam por meio de frases. E a frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação. É a unidade mínima da comunicação. Então, é aquilo que faz sentido. Né? A frase ela tem que fazer algum sentido. Se não fizer sentido, não é frase. São palavras soltas, escritas uma do lado da outra. Então, existe frase de apenas uma palavra, mas ela faz sentido, como por exemplo aqui, olha, silêncio. E existem frases maiores que também precisam fazer sentido. Todos chegaram felizes. Porém, não basta que essa frase ela seja gramatical para que ela seja inteligível. Existem algumas condições que a gente precisa tomar cuidado ao escrever ou ao falar para que possam compreender a mensagem. Então, algumas características, por exemplo, são essas aqui, olha. Ausência de ambiguidades. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que saber que aquele sentido daquela palavra realmente é o que a gente deseja comunicar, né? Não dar duplos sentidos. Ausência de tautologias, que são repetições de palavras que não dão muito sentido à frase, como, por exemplo, João ficou desempregado porque perdeu o emprego. No próximo slide eu vou dar mais exemplos de tautologias. Ausência de contradições. Então, muitas vezes eu começo falando, o dia está lindo, e porém está feio, tipo, uma coisa contradiz a outra, né? Isso aí não faz sentido. E também, como a gente já viu lá na coesão textual, a gente precisa se preocupar com os conectores, para que as frases tenham sentido, né? Uma interligada à outra. Então, por exemplo, aqui, olha, Paulo e José são excelentes advogados. Eles se formaram, parará, parará. Eles é um recurso de coesão, porque está evocando Paulo e José. Então, é uma coesão endofórica do tipo anáfora, que a gente já estudou no volume 1. Né? Então, a gente precisa fazer essas coesões também entre as frases para que elas possam ser mais compreensíveis. Agora, vamos ver alguns exemplos.
primeira figura, que é uma tirinha, um diálogo entre pai e filho, o filho fala assim, né? Tá consertando o caminhãozinho e diz assim: só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. E aí o filho vai realmente no quintal falar com a porquinha, de verdade, um bichinho. Isso é ambiguidade, né? Porque a palavra porca tanto significa um animal como significa uma ferramenta, um utensílio lá de mecânica para consertar o caminhãozinho. Aqui ao lado, né, nós temos um aviso: o bar do Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado. Isso é uma contradição na frase, né, que também a gente precisa evitar. E as tautologias, que são essas repetições que até deixam a frase estranha, né, e dificultam também a comunicação. Olha, pintamos casas a domicílio. Não tem nem comentário, né, gente? Esse último aqui, olha, embaixo. Proibido barulho sonoro. Existe outro tipo de barulho, né? Proibido comércio ambulante de camelô. Comércio ambulante é camelô, né? É isso aí, gente. Esses exemplos ajudam um pouquinho a gente a entender sobre a constituição da frase. Então, a gente já viu que a frase pode ser constituída por uma única palavra, como, por exemplo, silêncio, ou por várias. E podem também ser formadas com verbo ou sem verbo. Vamos aqui ver alguns exemplos. Frases constituídas de uma única palavra. Atenção, amanheceu. E constituídas de várias palavras com verbo ou sem verbo. Então, primeiro exemplo, vou aproveitar esse lindo dia. Tem o verbo aproveitar. Que dia lindo? Não tem verbo, mas é uma frase. É o, vamos dizer assim, o componente mínimo de compreensão que faz sentido na escrita ou na fala. Aquela frase que a gente falou no slide anterior, que dia lindo, e não tem verbo, é chamada de frase nominal. Então, as frases nominais, elas são formadas apenas por nomes. Esses nomes, no caso, né, substantivo, adjetivo, pronome, são muito usados nos provérbios populares. Exemplo, dia de muito, véspera de nada. Não tem verbo, mas a gente entende perfeitamente. É um provérbio popular e a frase é constituída apenas de nomes. Servem também, por exemplo, para textos descritivos, quando a gente vai explicar detalhes de algum fenômeno, de alguma situação. Então, aqui, tempo claro, parcialmente nublado, com chuva isolada no final do dia. Cada macaco no seu galho. São exemplos de frases nominais. Já as frases de situação ou de contexto, elas só fazem sentido quando a gente tem acesso ao contexto. Então, vamos ver aqui, por exemplo, advertências. Cuidado. Anúncios, ovos frescos. Quando se faz o juízo de alguma coisa, ladrão. Saudações, boa tarde. Exclamação, etc. Então, as frases de situação ou de contexto são formadas apenas por nomes, ou até mesmo por nomes e verbos. Porém, elas só ganham significado com o auxílio do contexto em que estão inseridas. Aqui eu vou ter que usar os meus recursos de atriz amadora, né? Porque a modalidade de frase, ela leva em conta uma entoação, quase que uma melodia que se usa ao falar, né, principalmente, e faz a gente entender. Então, vou usar aqui meus dotes amadores. A frase declarativa. Ele perdeu muito dinheiro no jogo. Frase interrogativa. Por que ele perdeu tanto dinheiro no jogo? Frase imperativa. Não perca seu dinheiro jogando. Frase exclamativa.
Quanto dinheiro ele perdeu no jogo? Frase optativa que expressa um desejo. Tomara que ele não perca dinheiro no jogo. Acho que ficou legalzinho. Bom, já falamos de frase, agora vamos começar a falar de oração. Dá-se o nome de oração à frase constituída de verbo. Então, quando é aquela frase que não tem verbo, a gente chama só de frase nominal. Quando é a frase que contém verbo, a gente já pode chamar de oração. Pode ter apenas um verbo ou até mesmo dois verbos formando uma locução verbal. Exemplo, chegamos cedo ontem. É um verbo só. Hoje vou trabalhar até tarde. Uma locução verbal, porque tem vou, né, do verbo ir, e trabalhar. Então, são dois verbos formando um sentido. Acordei cedo, arrumei a casa, até parece, eu acordo tarde e não gosto de arrumar casa não. A frase contém mais de uma oração, quando há nela mais de uma forma verbal. No caso da locução verbal, apesar de haver dois verbos, esses dois verbos trabalham juntos num sentido. Então, eu não posso dizer que tem duas orações. Mas nesse caso aqui, onde eu tenho verbos independentes, né? Eu posso dizer que eu tenho duas orações. Então, acordei cedo, arrumei a casa rapidamente e fui para o trabalho. Na verdade, são três orações, né? Porque tem o acordar, arrumar e ir, conjugados nas orações. E para encerrar esse vídeo, vamos falar de período. Então, dá-se o nome de período à frase organizada em orações. A gente viu no exemplo anterior, né? O último exemplo ali era bem característico de período. Então, a gente pode ter um período simples, quando for constituído de apenas uma oração, e aí a gente chama de oração absoluta, como nos exemplos 1 e 2, que a gente vai ver agora, olha. Orações absolutas. Chegamos cedo ontem. Vou trabalhar até tarde hoje. Percebe que no exemplo 2, vou trabalhar, existe uma locução verbal, mas é um período único, né? Uma oração absoluta, porque essa locução está trabalhando, os verbos estão juntos para formar um sentido. Vamos ao exemplo 3. Acordei cedo, arrumei a casa rapidamente e fui para o trabalho. É um período composto, porque ele é constituído de duas ou mais orações. Bons estudos e até o próximo vídeo.